A paz do Senhor a todos. Eu tenho uma palavra de Deus no seu coração e aonde esse vídeo chegar, independente do horário que você veja, um bom dia, boa tarde, boa noite. Meus amados, eu vou deixar uma palavra da parte de Deus no seu coração, tá bom? E espero que Deus venha falar muito forte ao seu coração. Essa palavra vai se encontrar em Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Está dizendo assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e pecado que tenazmente nos assedia, corramos com a perseverança e a carreira que nos é proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em toda a troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só, a carta de Hebreus ela não tem um autor definido. Muitos alegam que essa é uma carta de Paulino. Então essa carta, no capítulo 12, Paulo, vou acreditar a ele também, ele está dando-nos um conselho, que devemos seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Porque nós carregamos um nome chamado cristão. Eu sei que esse vídeo pode chegar às pessoas que também não são cristãs. E que esse vídeo chegando, você vem fazer parte da nossa família, se você assim o aceitá-lo. Mas a vida cristã, ela tem os seus exemplos a seguir. E uma delas é o próprio Cristo, ou o principal delas é o próprio Cristo. E que nós devemos olhar para Jesus. Autor é como se ele escrevesse um livro chamado Fé e disse: eu sou o autor do livro. Ele não só é o autor, mas também consumador. Quer dizer, o trabalho foi feito por ele. A fé. Então ele olhou e disse assim, que nós devemos olhar firmemente para Jesus. Continuando. E o porquê disso? Porque a vida cristã ela não é fácil. Ela não é um trabalho fácil. Somos rodeados, como diz aqui o texto, por nuvens tão grandes de testemunhas. E o que o mundo espera do crente ou do cristão são exemplos que eles veem Cristo. Um dos historiadores, eu não vou saber se é Tácito, ele dizia: os crentes oram de manhã ao sair do sol e orava ao fim da tarde. Muitos imperadores mataram o cristão porque eles diziam: eu quero ser o seu senhor, então César é o teu Quírios? E eles diziam: não, Jesus é o meu Senhor. Então, olha só, por que disso? Porque eles seguiam o exemplo de Cristo. Eles terminavam suas vidas orando ao Pai, pedindo perdão a muitos dos que fizeram mal contra eles e sua família. Então, olha o que Jesus disse para nós que carregamos o nome cristão ou crentes, mas para você também que aonde chegar e não é cristão ouvir essa palavra, quais são o que devemos fazer, Olha o que Jesus disse, capítulo 9, esse de Lucas. Esse livro é escrito pelo Dr. Lucas porque Lucas fez um tratado. Ele fez uma investigação sobre a vida de Jesus para um homem chamado Teófilo e pegou das testemunhas. A grandeza dos quatro evangelhos é que é como se fosse uma investigação. Várias testemunhas dos quatro evangelhos, eles falaram a mesma coisa. E outros em si colocavam em pontos diferentes a mesma visão. Então, aí se
confiar muito na palavra. Com trabalho investigativo, a Bíblia é como se tivesse em julgamento e várias testemunhas falariam acerca de várias coisas, do seu ponto de vista, o mesmo relato. Lucas fez esse tipo de investigação. E ele deixou escrito aqui, capítulo 9, verso 23. Eu digo para você, confira também na sua Bíblia. Dizia a todos: se alguém quer ir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Veja que Jesus está dizendo: quem quiser servir a mim, tem que negar a si mesmo. Tem que tomar a cruz. Negar as próprias vontades, os próprios desejos. Isso é servir a Cristo. Não é o meu desejo em primeiro lugar. E isso significa amar a Deus acima de todas as coisas. Ser cristão é isso. Ser cristão é amar a Deus, mas negando as suas próprias vontades para servi-lo. Ser cristão não é apenas pôr uma Bíblia debaixo do braço. Não. Ser cristão é um exemplo, é uma conduta de vida, não é religiosidade. Não é religiosidade. Ser cristão é olhar para Jesus e dizer: os mesmos exemplos dele eu quero seguir. O que ele fez. Aí Jesus Cristo deixou os mandamentos da parte dele, capítulo 5, o sermão da bem-aventurança. Veja o que Jesus está dizendo. E é muito difícil seguir esses passos. Olha só. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque o próprio Jesus era humilde. Ele chegou a dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, que é aquele que sente compaixão, que sente a miséria do seu irmão com o coração, dizendo assim: porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração. Ele está fazendo um link com o que o salmista disse: quem habitará no seu tabernáculo, limpos de mão, puro de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Olha, Jesus está dizendo no capítulo 5 que sim, haveria perseguição por causa dele. Ora, muitos irmãos morreram. 2 livros que eu quero deixar em relatos, irmãos, para depois você vai encontrar mais ou menos em PDF: Torturados por Amor a Cristo e As Catacumbas de Roma. O que fizeram com os nossos irmãos, perseguidos por amor a Cristo, torturados. Amados, é o exemplo. E no final eles orarem para que Deus perdoassem os pecados daqueles que fizeram mal contra eles. Ser cristão é isso. Esse negócio de dizer o invejoso, o inimigo, o teu inimigo, não. Jesus Cristo disse, eu vou continuar a leitura do capítulo 5, já no finalzinho, do verso 43 e diante, acompanhe na sua Bíblia, por favor, tudo que eu falar. Jesus Cristo disse assim: ouvistes, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo?
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ser cristão é amar inimigos. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar ou não concorda com a minha opinião, mas eu vou odiá-los por isso. Sendo que o exemplo de Cristo é que eu devo orar por eles. Amar mesmo assim. Olha o que ele diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e vir a chuva sobre os justos e injustos. Deus permite homens injustos aparecerem na terra para que os justos também apareçam. Deus vai permitir que os ruins apareçam para que os bons também apareçam. Amados, e o que o cristão deve fazer? O que o bom deve fazer? Orar. A Bíblia diz que devemos seguir a paz com todos. Paulo diz, seguir a paz, se possível, com todos os homens. É quase que impossível, porque são pessoas de características diferentes de cada um do outro. Mas Jesus disse, seguir a paz, em Hebreus, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então tem que ter paz. E respeitar também aqueles que não creem na mesma fé que eu. Respeitando isso, devo dizer, Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus e conduz à salvação. Não existe outros. Por que ele disse isso? Porque outros caminhos já existiam. Numa próxima oportunidade, vou comentar sobre as religiões que já existiam na Bíblia Sagrada, como necromancia, espiritismo, astrologia. Essas coisas já aconteciam na Bíblia. Mas o único caminho que leva a Deus é Jesus. Terminando. E olha só, como cristão, eu devo seguir o quê? O exemplo de Cristo. E lá está escrito em Filipenses capítulo 2, olha o que aconteceu. Olha o que acontece. Tendes em vós mesmo o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, Jesus é Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Detalhe, Jesus é Deus, nós não somos. Somos imagem. É como se nós estivéssemos na frente, Deus estivesse na frente de um espelho. Nós só somos o reflexo um pouco de Deus. É por isso que nosso rosto é transformado de glória em glória. Quanto mais glória damos a Deus, mais parecido com Cristo nós somos. Pois ele, substituindo a forma de Deus, não usou por usurpação de ser igual a Deus, antes a si mesmo esvaziou. Olha só, Cristo negou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, a semelhança de homens, e reconhecido em forma humana, a si mesmo humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Veja, ele veio por uma causa, ele sabia que ele iria morrer, ele morreu por essa causa, ele foi obediente, ele nos deu o exemplo, seja humilde, tenha um coração voltado a mim, seja obediente a mim. O que Deus mais quer do ser humano, o do crente, é a obediência, porque o melhor, Samuel lembra, é o obedecer do que sacrificar. Deuteronômio 28 e a Deuteronômio 7 também. Se ouvirdes e atentardes, Deus não está te forçando a obedecer a ninguém, a Ele. Mas Ele diz, é uma opção. Só que também é uma opção dele abençoar. Olha só. Se ouvirdes, se atentardes, comereis o melhor dessa terra. Se ouvirdes, bendito serás. Ele se humilhou, obedeceu a Deus. E o que ele ganhou? A morte. Olha só. Jesus foi perseguido, foi injuriado, mal falado. Quantas vezes você não lê na Bíblia? Esse daí é um comilão? É um beberrão?
come com os pecadores? Esses aí têm demônios? Você acha que é só nós? Não. Não. E quando isso acontecer, alegrai, porque o nosso galardão são mais ou menos 5 coroas que vamos receber na eternidade. Então, olha só. Mas também tem a sua glória. Agora, pelo que também Deus Pai o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus é acima de todo. É Ele que eu prego e eu procuro parecer-me com Ele. Eu sei que é difícil. David Livingstone, na África, quando começou a pregar o Evangelho, ele é um célebre descobridor da África. Quando morreu, seu coração ficou na África e o seu corpo foi levado para a Inglaterra. E perguntaram aos africanos: conheceram Jesus? E eles diziam: sim, Cristo comeu conosco. E eles disseram: como? Seu corpo está na Inglaterra, mas o seu coração está aqui. E eles disseram: como? Se esse que está aqui é David Livingstone, é o coração dele. Ele disse: sim, mas ele era muito parecido com Cristo. É isso que nós devemos ser. Olha só, para que em o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra. Jesus está dizendo que existe sim um inferno. Existe sim. Não vem achando que o inferno é aqui na terra, não. Jesus está dizendo debaixo da terra. E toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor, para a glória de Deus Pai. E a você que está ouvindo esse vídeo, aproveita este momento, confesse Jesus Cristo como seu Senhor. Faça comigo esta oração. Senhor Deus, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Apaga todos os meus pecados. Livra-me, Jesus, das chamas do inferno. Escreve meu nome no livro da vida e me aceita como seu filho, meu Senhor. E dos meus pecados, não lembre. Muito obrigado por estar me recebendo como seu filho. Receba Jesus Cristo na sua casa, na sua família, e que Deus te abençoe, hoje e sempre.